Amém. Glória a Deus. Hoje o povo deve estar trabalhando, né? Porque hoje a palavra é para mim e para você, né? Mas está conosco o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Vou deixar aqui 3 versículos para nossa meditação nessa tarde gloriosa de hoje, no livro de Amós, no capítulo de número 5, o verso 4, 5 e 6, que diz assim para mim e para você: pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Beceba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Buscar ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra, nós abrimos a Bíblia e ouvimos a voz de Deus falar conosco. Buscai a Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque nós sabemos que Deus, viu, e não a religião, deve ser o alvo da nossa busca. Glória a Deus. Por isso, nessa tarde, nós devemos buscar a Deus, não a procura da prosperidade, né? Mas saúde, sucesso, mas buscá-lo por causa dele mesmo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Buscar a Deus e viver. Ele é o sumo, né? Um bem. E o salmista pergunta aqui: a quem tenho eu no céu, senão a ti, né? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Então essa busca deve ser com sinceridade e senso de urgência. Deus mesmo diz: buscar-me-eis e me achareis. Então quando nós buscamos a presença de Deus, nós o encontramos. Quando nós buscamos de todo o nosso coração, porque a palavra de Deus nos diz assim, aleluia, que o ladrão vem senão matar, roubar e a destruir. Mas quando nós buscamos a presença do Senhor, Ele chega trazendo vida e vida com abundância. Por isso o Senhor fala comigo, Ele fala contigo: buscai-me e vivei. Como sim, pastora? Vivendo em paz, vivendo com alegria, vivendo com temor, vivendo com sabedoria, com alegria na presença do Senhor. Porque quando nós buscamos a presença do Senhor, ela transborda em nossos corações e nós sentimos alegria, sentimos ali o mover do Espírito Santo, sentimos ali prazer em estar na casa do Senhor, em estar na presença do Deus vivo, glorificando e exaltando e agradecendo o nome do Todo-Poderoso. E muitas das vezes, amada igreja do Senhor, nós estamos buscando o nosso Deus de todo o nosso coração, na palavra, na oração, ali no jejum, em santidade. E muitas das vezes as pessoas olham para nós, até mesmo com um olhar de ódio, com um olhar com vontade de nos destruir. Mas como eu dizia, muitas das vezes as pessoas querem ver nós é apagado, querem ver nós é destruído, querem ver nós é fora do fogo. Mas o Senhor diz para mim e para ti, nessa tarde: buscai-me e vivei. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós venhamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, porque a palavra de Deus diz, né? Buscai-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. É assim que a palavra de Deus está dizendo. Glória a Deus. O que é buscar ao Senhor? É voltar-se do pecado para Ele, é deixar
dos céus, o Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Verdade, aleluia. O meu socorro não vem do homem, mas o meu socorro vem do céu. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Verdade, aleluia. Porque somente o Senhor pode nos socorrer em meio às tempestades. Só Ele pode nos socorrer em meio às lutas, em meio às tribulações. Mesmo que nós venhamos estar passando pelo vale, Ele está ali conosco, está ali contigo para nos fortalecer. Verdade, aleluia. Para que nós possamos sair do outro lado, cantando o hino da vitória. Pois só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus, porque é Ele quem nos dá o livramento, é Ele quem nos sustenta. Por isso nós estamos de pé nessa noite, nessa tarde. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então busque a Ele, porque a palavra do Senhor nos diz: aonde estiver dois, ali estarei entre vós. Então a presença do Senhor é real aqui nessa tarde. O Espírito Santo de Deus está presente aqui, porque eu e você estamos aqui. Nós somos um templo, a morada, a habitação do Espírito Santo de Deus. E aonde nós estivermos ali, Ele ordena a bênção. Então nós estamos aqui nessa tarde, e eu tenho a certeza que o céu está aberto, e as mãos do Senhor está estendida, está ordenando a bênção sobre nós, aqui neste lugar, aleluia, porque Ele é santo, Ele é o Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. Verdade, Jesus, aleluia. Glória a Deus. E nós sabemos também que o caminho da desobediência é a estrada da morte, mas na rota da obediência nós desfrutamos vida abundante e eterna, né? Verdade. Um lugar sagrado onde podem ser destruídos quando torcem a verdade ou se tornam um fim em si mesmo, mas Deus sempre continua a ser a fonte de vida. Verdade, aleluia. Então aqui nesses versículos aqui que eu li, né? Principalmente no verso de número 4, pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Glória a Deus. E vivei, né? Então a palavra de Deus fala que o povo buscava Betel, Berseba e Gilgal e voltava pior. É isso que a palavra de Deus está falando. Porém não busqueis a Betel, e nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita. E nada, o povo ia lá, eles iam nos templos lá, mas eles continuavam cegos, continuavam prisioneiros do pecado. Eles tentavam encontrar sentido para a vida nos rituais, mas a vida só está em Deus. Somente nele. Viu? Glória a Deus. Nem mesmo as bênçãos de Deus podem, né, substituir. Só a vida quando nós voltamos para Deus. Porque sabemos que através dessa palavra aqui, ó, que Ele é o manancial de água viva, Ele é a fonte inesgotável de vida. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Por isso nós precisamos, né? Nós somos a igreja do Senhor, precisamos resgatar o sentido da grandeza de Deus nos nossos cultos. Saber que Deus é grande, Ele é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e Ele pode. Precisamos ter fé em Cristo Jesus. Aleluia, né? Glória a Deus. Nós precisamos voltar a estar ali alegre, né? Diante da majestade do nosso Deus Todo-Poderoso. E aqui nessa palavra aqui, ó, Amós, ele mostra aqui, né, os dois imperativos da palavra de Deus: buscai e vivei, unindo tanto o dever quanto a recompensa, né? Não fala dele como causa e efeito, mas como se fosse um só, aonde não há um também não há o outro. Buscai a Deus e viver, pois buscar a Deus é achá-lo. Nós temos que achar o Senhor a todo custo em nosso coração. Porque o Senhor é vida, Ele é a fonte de vida, perdão, graça e vida entra na alma e nos traz paz. Por isso nessa tarde se ligue no trono da glória e busque o Senhor de todo o vosso coração, porque Ele está olhando para nós, Ele paira aqui sobre
nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que o Espírito Santo de Deus se faz presente aqui, na minha vida e na sua vida. E as mãos do Senhor não estão encolhidas, mas estendidas para nos abençoar nessa tarde gloriosa, maravilhosa do Senhor.